Prendeu o chefe do tráfico, tem lá o automóvel, tem o dinheiro, tem o dólar, tem a casa, tem a lancha, tem o que tiver, confisca logo esses bens. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o senador Otto Alencar. Começo parabenizando pelo prêmio Valoriza que o senhor recebeu agora há pouco em mãos. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço o prêmio, é muita responsabilidade, a mais no Senado para desenvolver minhas atividades, nas comissões que eu participo, a que eu presido também, é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos trabalhado muito para corresponder à expectativa desses projetos que já foram aprovados esse ano e outros que já foram aprovados e também deliberados no ano passado, e alguns agora no final do ano, que nós vamos ter uma pauta, inclusive amanhã, com 15 projetos, entre eles um projeto que eu julgo da maior importância, que é o projeto antifacção. Nós vamos estar fazendo hoje uma audiência pública com a participação de membros da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual, do Poder Judiciário, e depois dessa audiência pública, o relator, que é o Alessandro Vieira, já está com o relatório pronto para amanhã apresentar o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, levar a discussão, de deliberação e provavelmente à tarde já encaminharmos em regime de urgência para o plenário do Senado Federal. É uma grande contribuição, ao meu ver, para a segurança pública, para o combate do crime organizado, até porque é um endurecimento muito grande da legislação atual, em vários sentidos. Isso já era uma lei que precisava no Brasil, pelo avanço do crime organizado em vários setores, em todos os setores. O crime organizado, ele já entrou nos combustíveis, nós vimos agora várias ações, no setor de transportes. Então, o avanço disso é uma temeridade. O narcotráfico toma conta de um país como o nosso. As ações têm que ser do governo federal, dos governos estaduais, para que nós possamos ter condição de sustar esse avanço que nas grandes capitais tem levado terror a muitas famílias. Basta ver o que aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro, meu estado da Bahia, em menor quantidade, mas também tem esses casos. Senador, o senhor fala das pautas de segurança pública, e é importante a gente trazer aqui que essas pautas têm sido alvo de disputa política muitas vezes, né? A gente vê de um lado o governo, de outro lado a oposição, a gente percebe que o executivo tem feito um esforço para mandar medidas para o Congresso Nacional que chegam e enfrentam também dificuldades ou aprimoramentos. Como é que isso tem sido visto diante dessa falta de consenso, né? Porque é mais um ponto que acaba estremecendo essa relação entre executivo e legislativo, que foi uma relação mais conturbada em 2025. Olha, toda matéria encaminhada pelo Poder Executivo ou da lavra de um senador ou de um deputado federal, ela sempre sofre muitas alterações e muitos debates. Nesse caso do antifacção, realmente na Câmara entrou com uma conotação política, né? De uma maneira de que se excluía, por exemplo, a ação da Polícia Federal das intervenções contra o crime organizado ou qualquer outra tipologia de crime, o que é um absurdo, até porque restringia isso e levava só para os estados, para as polícias estaduais. Nós estamos tentando aprovar a PEC da segurança, que é para envolver todas as esferas de governo, todas as instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Corregedoria da Federal. Todas as ações têm que ter dado, inclusive envolvendo até Guarda Municipal. Então, esse conjunto de forças é que dá isso. Lá na Câmara, eu estranhei bastante a exclusão da Polícia Federal. Olha, todas as grandes ações recentes foram feitas pela Polícia Federal e feitas com muito profissionalismo, né, desmontando vários setores do crime organizado, com investigação, com punição,
com prisões. Então, isso passou, foi retirado, chegou no Senado já com a letra de lei bem melhor, bem sintonizada e contemporânea com o que precisa nessa lei para inibir o crime organizado. Algumas coisas que eu considero, inclusive, importantes, como uma ação esteja monitorada o criminoso, o chefe do crime organizado com o seu advogado, ter pelo menos monitorar isso para saber o que é que está acontecendo. Os advogados até são contra hoje na audiência pública. Não dá para monitorar, sim, tem que olhar, pelo menos gravar o que está acontecendo, porque é de lá que sai a ordem para a ação do criminoso de assaltar, de matar, de roubar o banco, não é? Também confiscar os bens imediatamente à prisão, não deixar que seja transitado julgado. É julgado na primeira instância, vai para a segunda, termina lá no STJ. Não, prendeu o chefe do tráfico, tem lá o automóvel, tem o dinheiro, tem o dólar, tem a casa, tem a lancha, tem o que tiver, confisca logo esses bens, transforma a ação do criminoso, da organização criminosa, do crime organizado, em crime hediondo, com 60 anos de prisão. Então, aumenta muito a pena e também vai, sem dúvida nenhuma, inibir para o criminoso não entrar e sair depois, de acordo com a lei que está aí, com um pedido de habeas corpus ou de relaxamento da prisão. Da mesma coisa na audiência de custódia. Não pode um reincidente do crime ser preso, que já é criminoso, com 1 ou 2 homicídios, estelionato, se levar à frente de um juiz, ele é reincidente e ter o relaxamento da prisão na audiência de custódia. E estamos acabando com isso tudo, para ter uma lei muito dura a respeito dessas ações todas que dão muitos problemas em todas as áreas do Brasil, sobretudo nas grandes capitais. A pauta da segurança pública com certeza é uma das prioritárias, né, não só no parlamento, mas também para o executivo, mas outros assuntos também permearam essa relação entre os poderes ao longo desse ano. A gente teve a pauta econômica, pauta política como um todo. Como é que o senhor avalia essa relação do governo Lula, especialmente com o Senado Federal? O senhor que está aí há muitos anos no Congresso, o que o senhor tem visto como o maior desafio nessa relação? Olha, a pauta econômica do governo Lula na Câmara e no Senado foi praticamente toda atendida 100%. Nós fizemos, quebrando o estigma que tinha no Brasil de não ter reforma tributária. Aprovamos a primeira fase da reforma tributária, a primeira PEC da reforma tributária. Depois da PEC, a lei complementar, a primeira lei complementar. E agora, esse ano, a outra lei complementar, que faz a fusão do ICMS com o ISS, né? A primeira lei do IVA é importante, nós aprovamos e entregamos ao presidente Lula, e ele sancionou a reforma tributária. A reforma tributária era uma coisa assim, se olhava, era impossível fazer. 30 anos de discussão, né? Eu não sei, muitos anos de discussão nós fizemos. E o espírito da lei, que foi aprovada, desde a PEC até as 2 leis complementares, atendeu o que se queria, que era simplificar os impostos, fazer a fusão. Fizemos a fusão dos impostos federais, né, do IBS, do IVA, e também fizemos o quê? Cobrança no destino, que o espírito da lei era essa, cobrar no destino, diminuir a quantidade de impostos, fazer a fusão dos impostos e, de alguma forma, a distribuição no Brasil que tivesse uma justiça maior, sobretudo para aqueles estados e também municípios que têm pouca industrialização. Tem vários. Nós temos no Brasil municípios, inclusive São Paulo. São Paulo é a grande contradição. A maior cidade do Brasil com o menor município do Brasil. E o município do estado de São Paulo com 900 habitantes. O Brasil é uma grande contradição, até porque o Brasil tem uma geografia e tem regiões completamente distintas, do sul, do sudeste, do centro-oeste,
do norte, eu sou do Nordeste, eu sou da Bahia, eu sou do interior da Bahia, do coração da Bahia, que nós chamamos Chapada Diamantina. Lá chove menos de 600 milímetros por ano. Você vai para o norte, vai a 3 milímetros por ano, chuva demais. Em outros lugares, chuva de menos. Desenvolvimento econômico demais. E outros que não têm desenvolvimento. Precisa harmonizar o desenvolvimento econômico do Brasil para, inclusive, diminuir a migração, que é uma coisa do mundo, como é a do Brasil, né? Você vê a migração dos nordestinos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Paraná. Então, tem que acabar com isso. E a região Nordeste começou nas últimas décadas a ter esse desenvolvimento econômico, né? Que começou lá atrás com um grande brasileiro que construiu essa cidade aqui, Brasília, Juscelino Kubitschek. Foi Juscelino Kubitschek que levou para a Sudene, né? Desenvolvimento do Nordeste, os primeiros financiamentos, as primeiras fábricas, os primeiros investimentos em recursos hídricos, enfim, e a partir disso começou-se a ter um desenvolvimento maior. Eu inclusive, eu sou da Bahia, mas eu sou brasileiro e do mesmo jeito que eu no Senado tenho ajudado a aprovar matérias que atendem ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste, também no Nordeste, até porque esse é um país de uma língua só, né? Nós falamos, não tem aqui dialeto, né? Puxa um pouquinho em Minas, né? Puxa um pouquinho o carioca ou o gaúcho, mas é o português que... Isso. Senador, nosso tempo está apertado, mas só para encerrar, a gente vai ligar o cronômetro e o senhor vai ter 1 minuto para responder algumas perguntas mais objetivas, pode ser? Vamos lá, né? Vamos lá, vou colocar aqui o nosso tempo valendo. Eu queria saber do senhor qual projeto o senhor ainda quer ver ser aprovado. Projeto? Olha, talvez bom, são vários projetos que nós temos. O projeto do meu sonho seria o projeto que o presidente Lula ou outro presidente pudesse promover a revitalização do Rio São Francisco. É o sonho da minha vida. Eu conheço o Rio São Francisco de onde ele nasce, aonde ele chega. Afluente por afluente. Tudo que você perguntar do Rio São Francisco, eu conheço. É o rio da integração nacional. A minha região, como eu lhe falei, só tem 5% da água doce do Brasil, o Nordeste. E parte dessa água doce, quem leva é o Rio São Francisco. E ele está morrendo por assoreamento, desmatamento, por contaminação do esgoto in natura. Eu luto por isso há muito tempo, desde que peguei no Senado, pela revitalização do rio. A maioria das minhas emendas foram para o Rio São Francisco. Vamos torcer para que seja aprovado. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!